Boa noite, é bom encontrá-los nesse domingo especial da família. A última vez que eu estive aqui, falei só para a câmera, como é difícil, né, pastor Fanuel, falar só para as câmeras, né? Mas hoje nós já temos um auditório mais florido. Que bom encontrá-los aqui. A gente sempre sente saudades, né, da igreja cheia, do contato com os nossos amigos. E essa noite é especial também por causa disso. O bom desse período, tirando a parte ruim, é que tem muita gente que não convive com a gente e que assiste o culto conosco. Eu estava vendo aqui o chat antes de subir, o Agostinho está lá em Campo Mourão, no estado do Paraná, assistindo a gente. Está também a Helena, lá de Maringá, e a Sônia, um pouquinho mais de perto, de Salinópolis. Então, aos de perto e aos de longe, boa noite para aqueles que estão atrás da telinha, ou do computador, ou do celular, ou do tablet. É sempre bom nós nos reunirmos para adorar o nosso Deus. Eu quero convidar você para inclinar a sua fronte, fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje à noite. Senhor, a nossa imensa gratidão a Ti, porque apesar das incertezas, apesar da insegurança, da ansiedade, o Senhor tem nos sustido, e nesse momento nós estamos com o pensamento voltado para o Senhor e para ouvirmos o recado que Tens para nós nessa noite. De maneira que nós Te suplicamos que ilumines a nossa mente, para que o Teu recado seja poderoso, revelador e transformador para nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 5, versículo 7. Enquanto isso, o pessoal da mídia já pode colocar a minha apresentação. Obrigado. Ali Pedro apresenta um texto que já é bem conhecido de nós e que é bem propício para o início da nossa conversa de hoje à noite. Lá diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que promessa, não é? Parece que quando as coisas estão caminhando bem, a gente se esquece um pouquinho das grandes promessas de Deus. Mas quando as coisas ficam mais difíceis, então essas promessas ganham novo sentido, ganham novo significado. E certamente esses meses que a gente tem enfrentado duramente têm nos feito nos volver para as grandes promessas do nosso Deus. Se esses últimos 90 ou 100 dias que nós vivemos foram dias que nos levaram a sentimentos diferentes daqueles que estávamos acostumados a experimentar, eu imagino que os próximos talvez sejam tão ou mais difíceis. Eu lido com a área educacional, além de família, para os estados do Maranhão, Amapá e Pará, da nossa igreja. E foi difícil nós interrompermos as aulas e transformarmos a nossa escola do dia para a noite, de uma escola presencial para uma escola digital. A professora Helena está aqui, deve saber, né, um pouquinho do que eu estou falando. E graças a Deus, né, o semestre está terminando e a gente vai ter uns dias para poder dar um refrigério para a alma, né? Porque foi um semestre difícil, parece que um ano inteiro se passou ou mais. Foi difícil esse período. Mas vai ser ainda mais difícil retornar. Ainda mais difícil. Porque nós não sabemos como vai ser esse retorno. Nós vamos ter que voltar com os nossos alunos de maneira parcial, então vai ter rodízio. Tem aluno que vai vir segunda, mas não vai vir terça. E como é que o aluno da segunda vai acompanhar a aula de terça? Então há um preparo que nós vamos ter que organizar para que isso aconteça. Nas nossas vidas também vai ser assim. Quando nós tirarmos as nossas máscaras e voltarmos para a rotina, como é que vai ser? Quantos terão emprego garantido? Quantos terão a mesma renda? Quantos terão a mesma saúde, especialmente a emocional? Porque aqueles mais ansiosos, mesmo depois de tudo ter passado,
vão olhar para um pacote de arroz no supermercado e vão perguntar, né? Será que esse negócio está limpo? Uma pesquisa que eu li outro dia diz que alguns dos hábitos que as pessoas vão manter depois da pandemia é higienizar os alimentos quando eles entrarem em casa. Imagina, a neura vai continuar. Então a pergunta para nós hoje à noite é essa: como é que vai ser a vida da minha família no pós-pandemia? Ao longo da pandemia a gente já sabe. Nós já estamos experimentados, fizemos curso intensivo de como sobreviver à pandemia. E agora, depois dela, como é que vai ser? Como é que nós vamos sobreviver a tudo isso? Muita gente tem usado essa expressão, né? O novo normal. O que podemos esperar do mundo pós-coronavírus. Mas eu vou levantar uma pergunta aqui, vou deixar uma pulga atrás da sua orelha e eu vou tentar tirar essa pulga no final. Será que aquilo que nós vamos enfrentar daqui a pouquinho é realmente um novo normal ou é uma outra coisa diferente de um novo normal? Ou será alguma coisa que a gente já conhecia no passado e que de repente acabou perdendo de vista? Será que é um novo normal mesmo? Ou seria um velho normal? Vamos tentar responder essa pergunta ao longo da nossa conversa. Na mesma pesquisa que eu li sobre alguns hábitos que as pessoas vão manter depois da pandemia, tem esse resultado também, tem esse panorama aqui. Perguntaram quais são as grandes tendências para o pós-pandemia. Uma delas é o prosseguimento do trabalho remoto. 63,6% dos entrevistados acreditam que de alguma maneira vão continuar trabalhando de maneira remota. Perceberam que são tão ou mais produtivos do que no escritório. Eu, por exemplo, sou mais produtivo em casa do que no escritório. Porque no escritório o telefone toca, alguém bate a porta, né? Um vizinho de sala vem bater papo. Quando você está em casa e consegue se organizar para isso, você acaba tendo mais tempo útil para o trabalho. Alguns dizem, 58%, que vai ganhar força a educação à distância. 57% diz que vai ser absolutamente necessário que as pessoas busquem novos conhecimentos. Eu vou passar por cima, porque depois nós vamos aprofundar um pouquinho esses itens. 54,3% acreditam que vai haver novos modelos de negócios para restaurantes. Porque quando eles abrirem, quantos irão? Me parece que mais restaurantes vão ter que continuar com esse sistema de delivery. Muito mais gente vai acabar comendo em casa do que comendo na rua. 49,6%, isso aqui me chamou a atenção. Quase 50% dos entrevistados disseram que vai haver uma revisão de crenças e valores. Ou seja, como víamos a vida, como víamos os valores da vida, isso vai mudar daqui para frente. Nós vamos ter novas visões. Nós vamos tirar a lente da nossa cosmovisão atual e colocar uma nova lente. E eu tenho certeza absoluta que aqueles que são mais reflexivos já perceberam que alguns valores têm sido revisados. E alguns de maneira bastante profunda. Então veja só. O Clayton Mello, que é um jornalista e analista de tendências, diz o seguinte: vários futuristas internacionais dizem que o coronavírus funciona como um acelerador de futuros. Então, algumas mudanças que vinham acontecendo de maneira paulatina foram aceleradas durante o período de pandemia. Essa é uma situação que nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando. O mesmo Clayton Mello diz: outras mudanças estavam mais embrionárias e talvez não fossem tão perspectivas ainda, estavam acontecendo de maneira mais oculta. Mas agora ganham um novo sentido diante da revisão de valores provocada por uma crise sanitária sem precedentes para a nossa geração. E ele continua dizendo: como exemplos, podemos citar o fortalecimento de valores como solidariedade, empatia, assim como o questionamento do modelo de sociedade baseado no consumismo e no lucro a qualquer custo. Aqui? Por causa do sinal, né? Vamos lá, vamos continuar. Um outro pensador sobre o assunto, o Átila I. Mariano,
que é doutor em microbiologia, diz o seguinte: o mundo mudou, e aquele mundo, aquele de antes, não existe mais, simplesmente. A nossa vida virou OLX, desapega, do dia para a noite. A nossa vida vai mudar, segundo ele, muito daqui para frente. E alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade e vai ser triturado pelo sistema. Pouquinho mais do mesmo pensador, ele diz: mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses. Nós somos pegos de sobressalto. Não houve um planejamento para nós readequarmos todas as nossas realidades. Se nós postássemos a foto dessa igreja, daqui para aí, com vocês aparecendo aí, mascarados, no mês de dezembro do ano passado, o que eu ia dizer? Gente, esse povo em Belém ficou louco. Eles estão filmando algum filme, tem algum seriado que eles estão gravando lá na igreja? Eles estão com esse negócio, né? Pendurado no rosto, perdendo o juízo, né? Fomos pegos no susto. E aí a gente chega a uma conclusão de que há décadas que parecem dias. Aqueles que são mais vividos devem entender um pouco melhor isso. Tem algumas décadas que são meio pacatas, acontece pouca coisa. Por outro lado, há dias que parecem décadas. Se nós fôssemos relatar tudo que já passamos nos últimos 100 dias, tem muita história para contar, não tem? Mas muita história para contar. E olha que nós nem saímos muito de casa. Nós chegamos a uma outra conclusão, de que o nosso mundo é extremamente frágil. Se nós acreditávamos que tínhamos condições de manter os sistemas funcionando, e isso foi derrubado do dia para a noite, essa tese caiu. Nós temos um sistema político frágil, um sistema financeiro frágil, um sistema de saúde frágil e, infelizmente, um sistema familiar frágil também. Nós chegamos a uma conclusão simples e aterradora, desesperadora. Nós não detemos o controle. Difícil para nós isso, não é? Difícil. Chegar à conclusão de que nós não temos o controle sobre os sistemas, sobre a vida. Porque, afinal de contas, o equilíbrio está no controle. Quando eu perco o controle, é um desequilíbrio. E é por isso que nós estamos tão desequilibrados ultimamente. Alguns mais, outros menos. Nós chegamos à conclusão que a gente não consegue coordenar absolutamente nada. Basta um elemento desequilibrador, se é que a palavra existe, e nós estamos na situação que nós estamos vivenciando. Então, a autossuficiência se transformou em uma grande ilusão. Se nós acreditávamos que fazíamos a gestão de tudo quanto está ao nosso redor e da nossa própria existência, isso tudo também foi derribado. E tudo isso aconteceu em 100 dias. E nós não fomos vencidos por um grande gigante. Nós fomos vencidos pelo invisível. Pelo invisível. E se não fossem os microscópios eletrônicos, nós não teríamos nem a percepção dessa imagem que aí está projetada. Nós nem saberíamos o formato desse inimigo invencível que nos assola nesse momento. Construído esse contexto básico, nós vamos para algumas dicas sobre como nós podemos caminhar com a nossa família no pós-pandemia, depois que nós tirarmos as nossas máscaras, depois que nós voltarmos a fazer algumas coisas que nós fazíamos antes. Primeira dica: nós precisamos entender uma coisa, que precisamos buscar novos conhecimentos daqui para frente. Alguns estabilizaram na carreira há algum tempo, deixaram de ler, deixaram de estudar. Se não se atentarem para a necessidade da busca de novos conhecimentos, vão ser engolidos pelo sistema, porque a concorrência no mercado vai aumentar.
Eu sou um gestor da área educacional. Fiz matrícula para um MBA em gestão estratégica de instituições educacionais em fevereiro do ano passado. Pergunta para mim quantos créditos eu paguei em 2019. Chuta aí, professora Helena, quantos créditos eu matei em 2019? Não fui um bom aluno. Nenhum. Nos últimos 100 dias eu paguei todos os créditos. E eu já terminei o TCC. Já está para correção. Por quê? Porque quando as coisas vão ficando difíceis, a gente vai despertando. Então a busca por conhecimentos é algo absolutamente necessário daqui para frente. Para o pai, para a mãe, para os filhos. Um novo mundo, né, de constante e rápida transformação vai atualizar conhecimentos. E nós atualizarmos os nossos é questão de sobrevivência. Uma segunda dica. Ensino remoto. É claro que o ensino presencial continua tendo a sua importância, é claro, especialmente na educação básica, no ensino superior. Agora, eu acredito piamente que cursos livres e pós-graduação vão viver uma transformação absurda. E nós vamos estudar muito mais remotamente do que de maneira presencial. O meu MBA foi 100% à distância. Você acredita que eu teria conseguido pagar todos os créditos, 13 matérias, com 40, 50, 60 horas cada uma, em 3 meses, se o curso fosse presencial? De jeito nenhum. Eu teria problemas com deslocamento, eu teria problemas com gestão do tempo, eu teria que parar de trabalhar para poder estudar. Porém, olhando para a minha jornada de trabalho, 1 hora disponível aqui, 1h30 disponível lá, 2 horas disponíveis acolá, fui aproveitando e fui ocupando esses espaços. Presencialmente isso seria possível? Não. Então o ensino remoto vai tomar conta do pedaço. E, inclusive, há excelentes cursos livres disponíveis nesse período gratuitamente. Pessoalmente eu fiz alguns. E que ampliam o nosso conhecimento. Então vamos lá. Se a busca por conhecimentos está em alta, o canal para isso daqui para frente será a educação à distância, cuja expansão vai se acelerar. Os nossos filhos fizeram um estágio intensivo ao longo da pandemia, o que será útil para eles quando forem para o ensino médio, aqueles que têm filhos no ensino fundamental. Porque no novo ensino médio que começa em 2023, parte da matriz curricular poderá ser ofertada à distância. Então, se nós precisávamos dar treinamento para os alunos, né, prepará-los para isso, é necessário agora? Eles já estão experts em educação à distância. Meu filho acorda às 7 horas da manhã, o despertador dele toca, 7h15 ele está na frente do computador, sai 11h30, meio-dia, das aulas dele, sem nenhuma dificuldade, sobe as tarefas no sistema, tudo tranquilo. Ele tem 13 anos. Quando ele for para o ensino médio e encarar a educação à distância, vai ter alguma dificuldade? Nenhuma. Então essa aqui é uma boa herança da pandemia. Nós fomos treinados para a educação à distância, especialmente os nossos filhos, para alguma coisa que vai ser uma realidade no futuro. E vai ser bem ali. Dica 3. Talvez essa é uma das mais relevantes contribuições da pandemia, que é a revisão de crenças e valores. Nós vamos rever o nosso jeito de viver. Já estamos revendo. O Pete Lam, que é o chefe de uma unidade de pesquisa comportamental na Trinity College de Dublin, ele disse assim: uma crise como essa pode mudar valores. Não apenas pode, mas vai mudar. Já está mudando. E ele diz: as crises obrigam as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes. Você tem percebido que as pessoas estão mais unidas agora? Eu estou percebendo isso no meu trabalho. Para aqueles que não entendem muito bem a estrutura da igreja adventista, cada junção de 2, 3, 4, 5 estados, dependendo da região, nós temos uma união. E normalmente as uniões são assim, né? Eu estou aqui no norte, quero fazer melhor do que o cara que está lá no noroeste. Quero fazer melhor do que o cara que está no centro-oeste.
Sabe aquela competiçãozinha saudável que a gente chama, não é tão saudável assim? Nós nunca fizemos tantas coisas juntos como agora. Há 10 dias nós fizemos um treinamento para equipes escolares com 3 uniões diferentes. Todo o sudeste do Brasil, com exceção de São Paulo, todo o nordeste do Brasil, com exceção de Bahia e Sergipe, e a nossa região aqui, Pará, Amapá e Maranhão. Foram 475 educadores que estiveram reunidos para um treinamento sobre um tema específico. Quando é que nós íamos fazer isso antes? Eu ia querer fazer só o meu, para postar no grupo que eu fiz um negócio legal, para o outro ficar com inveja de mim, para ele querer fazer também, para eu dizer, está vendo? Ele copiou o que eu fiz, que foi bom o que eu fiz. Isso acabou. Entre funcionários, entre empresas, essa união aumentou. Isso pode afetar os valores daqueles que vivem nesse período, assim como ocorre com as gerações que viveram no pós-guerra. É uma guerra que nós estamos enfrentando. Uma guerra invisível, mas é uma guerra. Que tem deixado vítimas, assim como uma guerra. E não apenas em uma região do mundo, em todo o planeta. Quando isso acontece, a tendência é que as pessoas se unam. É uma outra contribuição, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Temos uma grande oportunidade para consolidar. Agora veja só, quando o assunto são os valores, e agora, como nós estamos no Domingo da Família, vamos puxar agora a sardinha para a família. Nós podemos consolidar os valores da família. Querendo ou não, as famílias ficaram mais próximas. Alguns foram até obrigados a isso, né? Não queriam, mas tiveram que ficar. Saiu até fogo em algumas casas aí. Lasca. Mas as pessoas ficaram mais juntas. Elas começaram a ligar mais umas para as outras, as pessoas. Você percebeu isso? Lá em casa, a gente está tendo que fazer almoço em casa agora. Então a minha esposa, todos os dias, na hora do almoço, faz uma chamada de vídeo com 3 ou 4 janelas com os parentes. A mãe, a irmã, o irmão, não sei quem mais. Todo dia. A gente fazia isso antes? A gente não fazia isso antes. Por que não continuarmos a fazer? Revisão de valores. Nós estamos valorizando aquilo que achávamos importante, mas não dávamos a importância que aquilo merecia. Nós passamos a ajudar mais uns aos outros. Você viu a igreja, né? Já criou a geladeira solidária. Tem gente mais jovem fazendo compra para idosos nos condomínios. Quando é que alguém ia gastar tempo para fazer compra para um idoso? Revisão de valores. Nós, como família, precisamos aproveitar a oportunidade para rever esses valores. Uma quarta dica. Nós precisamos entender que daqui para frente menos é mais. Menos é mais. A crise financeira decorrente da pandemia por si só será um motivo para que as pessoas economizem mais e revejam os seus hábitos de consumo. Eu estava comentando sobre esse assunto com outro grupo outro dia. Eu usei a seguinte ilustração. Imagine você saindo do shopping, na sua frente tem uma madame com 10 sacolas, 5 numa mão e 5 na outra. Antes da pandemia, o que você dizia? Uau, deve ser rico, hein? Quem dera eu pudesse estar saindo com 10 sacolas daqui. Estou levando só uma e olha lá, né? Foi parcelado. Agora, se nós virmos alguém com 10 sacolas saindo do shopping, o que é que nós vamos dizer? Para que está desperdiçando tanto? Será que precisa de tudo isso para viver? Não é assim que a gente começa a pensar? Olha como os conceitos mudaram, né? A visão de mundo mudou. Daqui para frente, menos é mais. Porque a gente não tem a menor ideia de como o mundo vai se comportar daqui para frente. Quando é que ele vai se reconstruir economicamente? A gente não sabe. Ah, mas eu não tive perda financeira durante a pandemia. Quem lhe garante que não vai ter depois dela? A gente não tem ideia de nada, minha gente. Nós não temos ideia de nada. Então nós precisamos entender que menos é mais. Até porque, segundo a Sabrina Dweck, que é mestre em comunicação semiótica e pesquisa comportamento e tendências, ela diz o seguinte, que consumir por consumir saiu
de moda. Saiu de moda. Já pensou? Saiu de moda. É momento de poupar, porque realmente menos será mais. Quinta dica. Nós vamos precisar estreitar os vínculos matrimoniais. Maridos e esposas vão precisar ficar mais juntos no pós-pandemia. Olha só as estatísticas. BBC News diz que, após confinamento, cidade da China registra recorde em pedidos de divórcio. Nós estamos mais vulneráveis a partir de agora. Por quê? Porque se nós tínhamos problemas de convivência, eles foram maximizados. Porque você tem que aguentar agora, né? A mala sem alça com quem você casou, que você não aguenta mais. E não tem jeito, vai para onde? Ah, eu vou pro não tem boteco mais. Ah, eu vou sair com os meus amigos. Não tem mais a sair com os amigos. Ah, eu vou para o futebol. Não tem mais futebol. Os sentimentos afloraram. Quando a gente tira a máscara e voltar para o futebol, outros para o boteco, né? Crente não vai para o boteco, mas tem gente que vai. Para desafogar as mágoas, né? Ou fazer qualquer outra coisa para ficar longe do cônjuge, ele vai sair de perto do cônjuge com sentimentos muito mais aflorados do que antes da pandemia. Porque os problemas foram maximizados, foram otimizados pelo excesso de convivência. Entendam excesso entre aspas, né? Olha só, essa chinesinha chamada Zhang disse assim: é verdade que os casamentos que sobreviveram à quarentena devem seguir mais fortes. Olha que interessante. Do mesmo jeito que os índices de divórcio aumentaram, aqueles que aguentarem o tranco ao longo desse período vão sair mais fortalecidos. Então, se o negócio está complicado aí na sua casa, aguenta um pouco mais. Porque se você passar por essa junto com aquele que você escolheu para casar, a probabilidade de você ficar com ele dali para frente é muito maior. Porque vocês descobriram que mesmo com as dificuldades todas, vocês ainda conseguiram permanecer juntos. Então, tanto o fortalecimento dos laços, quanto os divórcios vão aumentar. Quem aguentar o tranco, vai ficar junto por mais tempo. Quem não aguentar, vai se separar mais rápido. O desejo de Deus para nós, como cristãos, é que nós fortaleçamos esses vínculos, para que esses relacionamentos sejam ainda mais estáveis e duradouros. E não apenas para continuar juntos, mas para continuarem juntos e continuarem bem. Sexta dica. Os pais voltaram a ser uma referência. Os pais voltaram a ser uma referência. Até 3 meses atrás, os filhos diziam muito pouco: ô pai, mãe, porque tinham tanta coisa para fazer, tantas opções, tantas alternativas, que foram se esquecendo dos pais. E viram crescer a influência da mídia, por exemplo, sobre o seu comportamento e as suas decisões. Com a pandemia, eles se sentiram fragilizados, sim ou não? E ao se sentirem fragilizados, voltaram a valorizar quem realmente deveria importar mais para eles, a saber, os seus pais. Então nós pais temos a faca e o queijo na mão, porque os nossos filhos voltaram para as nossas mãos. Então vamos lá. A Mônica Cruz disse o seguinte: cada criança, sobre esse momento vivido, cada criança lida com esse período de uma maneira. Algumas mal percebem. Aquelas que não vão para a escola ainda, perceberam pouco a mudança. Outras sofrem. Algumas levaram marcas disso, ou levarão marcas disso para o resto da vida. Sim, isso pode ocorrer. O que podemos fazer é amenizar as perdas para que não se transformem em um trauma. É importante para as crianças saberem que os pais têm o controle da situação, que as ama e que saberão mostrar a eles ou elas o caminho. Então, o que é que a colunista aí quer dizer?
que como eles estão vulneráveis, e os mais influenciáveis, que são os maiores, estão mais vulneráveis ainda, porque estão presos em casa, né? Ou seja, o peso da influência externa diminuiu. Nós temos agora a oportunidade, talvez única, de nos tornarmos uma referência para eles, de tal maneira que nós consigamos fazer a gestão da educação deles com o seguinte pressuposto: filhos, a casa está caindo lá fora, está tudo desabando, mas nós somos os seus pais, e nós saberemos conduzir a nossa casa, e saberemos conduzir vocês da melhor maneira possível. Relaxem, nós estamos aqui. Entendeu? Aproveite esse momento. Aproveite esse momento para dizer para ele que você sabe o que você está fazendo. E que se eles forem na sua aba, eles vão conseguir sair dessa com menos efeitos deletérios possível. Porque alguns ficarão, é verdade. Mas nós temos o privilégio e a responsabilidade de minimizar esses efeitos. E eles estão abertos para isso, porque eles estão fragilizados. Última, que na verdade é a síntese das outras 6. Nós estamos voltando ao plano original de Deus. Por isso é que eu questionei a expressão novo normal. Por quê? Veja só. Deus sempre quis que nós buscássemos conhecimento? Sim. Não estávamos buscando muito antes. Alguns muito menos que outros. Agora estão buscando mais. Deus esperava que nós tivéssemos diversas formas de aprendizagem. As formas de aprendizagem mudaram? Mudaram. Gente, eu vi criança cozinhando em casa nesse período de pandemia. Não foi porque os pais pediram, foi conteúdo de aula. Imagina. Que coisa absurda. E que novidade boa. Eles aprenderam a estudar à distância, nós também. Os métodos mudaram. Será que Deus quer que a gente aprenda só de um jeito? Novas formas de aprendizagem estão aí disponíveis. Já estavam, mas nós as percebemos e nos apropriamos dela a partir de agora. Sempre foi o plano de Deus isso? Sempre foi. Estávamos usando? Não estávamos. Outra, crenças e valores alinhados. Eles se desalinharam ao longo dos séculos. Mas agora nós estamos vendo essas coisas entrando no eixo. Isso é o plano de Deus. Valores alinhados é o plano original de Deus, não é o novo plano de Deus. Então não posso chamar isso de novo normal. Cuidado com a administração financeira. É plano de Deus que nós tenhamos uma vida financeira equilibrada? Ela vai ser mais equilibrada depois ou antes da pandemia? Creio que vai ser depois, mesmo com o enxugamento dos recursos. Mas saberemos gastar melhor, porque o problema não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Só a diminuição das visitas ao shopping já deram um impacto na sua fatura do cartão, eu tenho certeza absoluta. Vínculos matrimoniais sólidos, isso é novo normal ou é velho normal? É velho normal, é o plano original de Deus. Isso vai ganhar força. Os maus exemplos vão dar lugar aos bons exemplos. Pais como referência. Isso se perdeu no século XX, no século XXI, especialmente no século XXI. Os nossos filhos estavam sendo educados pelos professores e pelas unidades de menores nas igrejas, porque os pais terceirizaram essa responsabilidade, parte deles pelo menos. De repente foram vistos sob a sagrada responsabilidade de fazerem um trabalho que sempre deveriam ter feito. E não faltam memes sobre esse assunto nos grupos de WhatsApp, né? Ontem eu recebi mais um. Dizem que a professora tinha que ganhar muito mais dinheiro, que onde já se viu a professora aguentar 25 meninos iguais ao filho dela. Gente, nós voltamos a fazer aquilo que sempre deveríamos ter feito. E algumas mães quase abriram o bico, porque não estavam mais acostumadas.
Gente, que absurdo é esse? Eu tenho que acompanhar aula de matemática do meu filho. Como assim absurdo? Sempre foi sua responsabilidade. Mas agora nós nos obrigamos a isso. Esse é o novo plano de Deus ou é o velho plano de Deus? É o velho. Então, meus amigos, nós estamos enfrentando o novo normal? Não. Sob essa perspectiva cristã, eu acredito que poderíamos, com tranquilidade, chegar à conclusão de que nós estamos vivendo o velho normal. Aquele normal de antes do século 21, de antes do século 20, dos primórdios da existência da humanidade. Aquilo que Deus ensinou para os nossos primeiros pais, é isso que nós estamos diante de uma possibilidade de recuperação. Olha que contribuição da pandemia. Quando tudo isso acabar, olha quantas coisas boas nós podemos colher. Agora, é nossa responsabilidade nos apropriarmos dessas possibilidades. E eu quero caminhar para nós fecharmos com esse texto de Jeremias 6,16. Lá diz assim, ó: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas novas, antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Nós tivemos a sessão de psicologia aqui antes de eu levantar para falar. O psicólogo falou sobre perdas. Nós nunca estivemos tão ansiosos como agora. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso cresceu em progressão geométrica. Meu remedinho já não está fazendo muito efeito, mas não, tem que pedir para médico para dobrar a dose. Não está fácil. E olha só o que Deus está dizendo para a gente, que se nós voltarmos para o velho, nós encontraremos descanso. Descanso. Eu falei com um amigo esses dias, ele está há meses sem dormir. Foi para uma clínica, fez detox, voltou para casa, continua sem dormir. Não sabe mais o que faz. Fez todos os exames possíveis. Ninguém descobre porque que o homem não dorme. Se você abraçar o velho, vai encontrar descanso. Descanso. Percebe? Então, se nós fizermos essa continha e somarmos as crises com a fé, nós encontraremos oportunidades. Oportunidades. Está diante de nós a grande chance, talvez única, na história desse século, de nós escrevermos uma história diferente para a nossa família. De apresentarmos para os nossos filhos e para aqueles a quem nós tanto amamos, aquilo que é o principal na caminhada. No novo normal nós não encontraremos a cruz de Cristo no caminho, mas no velho normal nós encontraremos, porque é nas antigas veredas que nós encontramos descanso. E é disso que nós mais precisamos, descanso. Não simplesmente deitar na rede e tentar pegar no sono. É o descanso propriamente dito, o descanso da alma. Eu quero orar com você que está aqui no templo, com você que está aí do outro lado da telinha, para que nós realmente levemos em consideração essas possibilidades que estão e estarão diante de nós daqui para frente, para que a gente viva uma vida diferente, mais produtiva, centrada na vontade de Deus. Nós nunca tivemos tão clara essa possibilidade. E não foi a igreja que provocou isso, foi um vírus. Vamos aproveitar?
Vamos pegar os cacos do que restou e fazer da nossa vida, da vida da nossa família, uma vida mais centrada no velho. Porque Deus é o mesmo Deus sempre. Então nós não vamos ser um novo Deus, é o mesmo de sempre. Aquele que um dia a gente esqueceu. Os projetos para a vida da gente, que Ele criou e que a gente esqueceu, estão diante de nós novamente, emplacados, com a maior publicidade do mundo. Se a gente perder essa chance, não sei se teremos outra. Chega juntinho aí das pessoas que você mais ama. Quero convidar minha esposa para vir aqui. Fica pertinho de quem você gosta aí. Puder abraçar, abraça. E vamos dedicar a Deus esse momento e o futuro da nossa vida, da vida da nossa família após essa pandemia. Senhor, a nossa imensa gratidão a Ti, pelo privilégio que temos de reaver o velho normal, as Tuas veredas antigas, aquelas pelas quais, se trilharmos, encontraremos a cruz do Senhor Jesus. Obrigado pelo privilégio de reavermos valores que há muito foram enterrados, mas que agora nós podemos reviver, e reviver de maneira intensa, para a honra Tua, para a glória Tua e para o nosso bem maior. Que essas possibilidades que estão diante de nós sejam apropriadas por cada uma das famílias presentes nesse templo e aquelas que estão em casa acompanhando a gente pela internet. E que nós sejamos sumamente abençoados com essa escolha. Que hora essa nós colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.